convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, presente aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Glória e São Judas Tadeu, e todo o povo de Deus que neste momento nos acompanham pelo YouTube. Com alegria, hoje celebramos o segundo domingo da Páscoa, das alegrias do nosso tempo pascal. Esse domingo também é chamado de Domingo da Divina Misericórdia.
Esse chamado Domingo da Misericórdia é desde o ano 2000. Foi uma instituição feita pelo saudoso São João Paulo II, para mostrar para todos nós, na evangelização, na catequese, a misericórdia infinita de Deus, como nós cantamos no Salmo: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Esse domingo é chamado também com outros nomes, não é? Era chamado muito popularmente Domingo Branco, Domingo in albis, não é? Era o dia em que solenemente os neófitos, os novos cristãos que haviam sido batizados na vigília pascal com a veste branca, neste domingo tiravam a veste branca, não para abandonar a veste, mas para se apresentar ao povo de Deus como aqueles que agora são cristãos, batizados, pertencentes à Santa Igreja. E na Igreja Oriental eles têm outro nome também popular, é chamado Domingo de Tomé, por causa desse momento em que ele faltou com a fé em Cristo, mas recuperou a fé em Jesus Cristo. As leituras de hoje e o Santo Evangelho são fáceis de compreender, graças a Deus. Em primeiro lugar, por nossa fé, graças ao divino bom Deus que por nossa caminhada nós não temos dúvidas da ressurreição de Jesus. Acreditamos, mas não foi fácil para os apóstolos anunciarem a ressurreição nos primórdios da nossa igreja, porque hoje Jesus consolida a sua ressurreição, que ressuscitou, se apresentando, aparecendo para os discípulos. Prestemos bem atenção que quando Jesus aparece, tem sempre esse detalhe: no meio deles. De repente Jesus apareceu no meio deles. É para mostrar que dali em diante Jesus era o centro dos apóstolos, como é para nós o centro da nossa vida. Tudo é com Cristo, por Cristo e em Cristo. Jesus aparece para eles e as portas estavam fechadas por medo dos judeus. Aí mostra que Jesus, para ele ressuscitado, glorioso, não havia mais barreiras. Aquele mesmo corpo, agora ressuscitado, glorioso, aparecia independente de portas fechadas, lacradas. Nenhum muro, por mais grosso que seja, nenhuma parede, por mais densa que seja, impede a passagem de Jesus. Ele está ressuscitado, como hoje, ele está em nosso meio, nós acreditamos. Por isso é bonito a resposta que nós, nas liturgias católicas, dizemos: quando o sacerdote ou qualquer celebrante, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, é nosso centro, o centro da nossa fé. Então, Jesus sopra o Espírito Santo. Antes, diz: a paz esteja convosco. Olhe, meus irmãos, a paz é necessária. Somente com a paz, com o coração em paz, com a mente na paz, podemos viver bem e ser feliz. Sem a paz interior, fica tudo atrapalhado. Eu me lembro da informação de um psicólogo que afirmou, e é verdade, que o pior barulho que existe, a pior confusão,
é essa do coração e da mente perturbada. Não é o barulho externo, você pode fechar os ouvidos e desligar o barulho. Esse interior, só com a fé, a esperança com o Cristo, é curado, aliviado. Portanto, busquemos essa paz, como São Francisco de Assis. Estamos no ano jubilar franciscano e nossa paróquia faz esse ano com tanta dedicação e tantos momentos especiais. Francisco de Assis foi um homem da paz. Por isso aquele canto que nós cantamos com tanta alegria, fazei de mim instrumento de vossa paz. Ele foi, Francisco de Assis foi. Essa paz que o Cristo desejou, ele transmitiu porque primeiro ele buscou essa paz e viveu, não é? Ele viveu, pediu. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E assim por diante. Esse canto é uma catequese da paz e ao mesmo tempo instrução para nós nos dias de hoje. Como o mundo precisa de paz, amor e misericórdia, por isso esse domingo da Divina Misericórdia, instituído por São João Paulo II, foi tão bem acertado, como tudo que São João Paulo II fez, e todos os nossos papas. E a misericórdia foi muito forte, impressionante, nos anos do pontificado do Papa Francisco. Viu? Aqui nós temos uma casula bonita, não é? Da misericórdia de Deus, o pai abraçando o filho pródigo, a misericórdia daquele filho que desperdiçou. Filho pródigo somos todos nós. Em algum momento de nossa vida nós tivemos atitudes do filho pródigo, mas a misericórdia de Deus nunca faltou, nunca faltará. Nós devemos ter muito cuidado com o nosso coração. É de onde brota o amor, o perdão, mas também de onde brota o ódio, o rancor. Por isso, essas portas que estavam fechadas por medo dos judeus, na patrística, os santos padres interpretam também como as portas do nosso coração. Abramos essas portas. Às vezes estão mesmo fechadas e levam anos para abrir. Às vezes a gente não consegue, assim fácil não. Mas com fé e esperança, vamos sim conseguir abrir essas portas do coração. Aquele canto da liturgia que é tão profundo, que diz, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Às vezes o coração, além de estar fechado, como uma porta travada, com 7 chaves, está em trevas. Então hoje na Divina Misericórdia, vamos sempre lembrar que há sempre oportunidade. Deus sempre nos dá tempo favorável, todos os anos, todos os dias e todas as horas. Não esqueçamos que Jesus na cruz, nos momentos finais, poucos minutos antes de sua morte, ele perdoou o bom ladrão, aquele que se arrependeu. Como disse o Papa Francisco, foi a primeira canonização da igreja. Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E nós também, cada um de nós, ninguém se sinta rejeitado. Podemos sim, um dia estar com Cristo no paraíso. Basta o perdão, o amor, a misericórdia. Para concluir, meus caros irmãos e irmãs, esta homilia, olha, a incredulidade de Tomé foi até providencial, viu? Porque ele se arrependeu e creu. Quando ele diz assim, meu Senhor e meu Deus, o Senhor era o homem Cristo,
verdadeiro homem, e meu Deus, o verdadeiro Deus. É para mostrar a união hipostática de Jesus Cristo, o divino com o humano com o divino. União hipostática, mas não confusa. O corpo humano com o Deus, verdadeiro Deus, que sempre existiu, desde o princípio, com o Pai e o Espírito Santo. E Tomé viu e acreditou. Aqui, as chagas de Cristo nas mãos e no coração, mesmo depois dele ressuscitado glorioso. Um dia, na vida eterna, no julgamento final, aqueles que fizeram isso com Cristo estarão lá e verão. Cristo mostra para eles: olha aqui, nas duas mãos, o que vocês fizeram comigo lá no planeta Terra, quando eu me encarnei. Eles verão, receberão a misericórdia de Deus, mas verão. E quantas pessoas hoje no mundo estão sendo crucificadas e tendo o coração dilacerado pela maldade humana, pelo feminicídio, pelo assassinato, pela violência, pessoas justas, santas, honestas, estão sendo crucificadas. E Jesus diz: quando fizer o bem, é a mim que fazes. Quando maltratares o menor, o injusto, é a mim também que estarás fazendo. Abramos o nosso coração ao amor, à misericórdia, ao perdão. Que esse domingo nos encha de amor, de fé em Cristo ressuscitado e de força espiritual para o nosso testemunho de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.